Você sabe o que é bullying? Como evitar as ameaças físicas e verbais dentro da sala de aula? Mande a sua opinião aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa, que é comapalavra@rtve.pr.gov.br. A Cristiane perguntou aqui como é o nome do filme que ela não conseguiu anotar, Márcia. Como é Verde o Meu Vale. Como é Verde o Meu Vale. É um filme preto e branco, da década de 30. Eu acho que ela vai conseguir encontrar na Vídeo 1, fazendo propaganda locadora aqui. Mas é em locadoras que tem filmes mais antigos. Mais antigos, assim. E o que você tinha dito é o filme 300. É o 300, que era só para contar de como isso é histórico. Desde Vou acrescentar mais um, então. O Senhor das Moscas. É lindo, o Senhor das Moscas. Um filme que mostra um grupo de crianças isolado numa ilha e que reproduz exatamente as situações de opressão, de exclusão e que culmina até no assassinato. Então, como que é, Yara? Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas e como era Verde o Meu Vale. Tá bom. A gente não, se quiser, tem uma lista de filmes que os professores podem trabalhar com relação a bullying. Tem site, alguma coisa? Tem. Com relação específica a bullying, a ONG promove uma palestra, né? E aí nessa palestra a gente dá referências bibliográficas tanto de estudos como de filmes que os professores podem usar, literatura. Eles podem entrar no site da ONG para acessar a lista inteira. Tem vários filmes bem legais. O site está aí na tela. O Janildo João de Pernambuco, ele diz que eu gostaria de elogiar o programa. É sempre bom falar sobre educação. Tem um telespectador que não quis se identificar, mas ele diz assim: na minha opinião, a violência dos jovens hoje é resultado da falta de educação na família. Como que a família influencia quem é a vítima e quem é o agressor? Eu acho perigoso a gente culpar alguém, né? Porque a tendência da humanidade é jogar a culpa no outro, né? A família, às vezes, nos professores, né? Os professores na família e tudo mais. A gente estava debatendo no comecinho aqui, antes, entre nós, né? A importância de uma visão sistêmica no manejo de qualquer dificuldade, que é envolver todos os que, de alguma forma, participam desse processo, né? Então, a família, ela pode contribuir muito ajudando as crianças, desde pequenininhas, a assumirem a sua parte, por exemplo, em dificuldades, né? Então, as crianças, quando são pequenas, muitas vezes queixam de que o fulano me bateu, me xingou, né? Então, que os pais digam, o que você fez? Qual que é a tua parte nessa história, né? Eu vejo que a implicação, né, da família, que na criança se implicando nas dificuldades, é uma coisa muito importante, porque vai desenvolvendo a capacidade de empatia. O agressor, né, aquele que de alguma forma é o que agride a vítima, né, no caso do bullying, muitas vezes ele não tem essa capacidade de empatia, de se pôr na pele do outro para avaliar o quanto eu gero sofrimento em alguém com esse apelido, tirando os objetos dele, cutucando, etc. Então, isso é algo a ser desenvolvido durante toda a caminhadinha vital dessa criança. Como é quando os pais acabam estimulando, assim, por exemplo, o filho recebe alguma zombaria, alguma coisa assim, e o pai fala assim: não, mas por que você também não falou isso? Por que você não bateu nele? Isso está certo? Ou você acaba estimulando a agressão? Há muitas famílias que agem dessa forma. Às vezes, até para poder criar essa defesa da criança, para criar uma defesa, para a criança se tornar mais forte. Apanhou, bata, né? Apanhou, bata. Não leva desaforo para casa, meu filho. Você vai ter que bater. Então, não é bem assim. Eu acho que o trabalho agora tem que ser dentro da escola. A família, cada família vai ter a sua orientação. É impossível a gente determinar aqui a melhor forma de cada família conduzir. A gente pode dar alguns conselhos, mas cada família também tem o seu limite. Consegue ir até um determinado ponto e não além, não é? Então, eu acho que é bastante importante que a escola assuma a sua parte, porque a escola é a primeira instância da criança na sociedade. Quando ela sai de casa e entra na escola, ela está entrando numa micro-sociedade, é uma amostra da sociedade, em que as relações se dão entre iguais, entre pares. Crianças, uma turma de crianças de 4 anos, as crianças são pares. Todas elas têm a mesma força, o mesmo poder, as mesmas potencialidades, digamos assim. E quando acontecem situações de conflito, e acontecem, todos os dias essas situações acontecem, o papel do adulto, o papel do educador, o papel da professora é fundamental, porque ele é que vai ter que mediar essa relação e mostrar para o agressor
que o agredido está sentido, que doeu, que machucou. Espera aí, mas você, quando batem em você, você também não gosta. Quer dizer, então essa conversa entre as crianças, ela não acontece sozinha. Isso pode ser estimulado desde muito cedo. Tem que ser estimulado. Tem que ser estimulado, tem que ser mediado pelo professor. É o professor que faz o canal entre as crianças. Agora, se o professor faz de conta que não vê, porque agora eu estou muito ocupado guardando material aqui, e deixa que as crianças se batam, ele ignora a situação, ele está colaborando para que no futuro apareça uma situação de bullying, que é o que a gente está querendo evitar. Isso vem acontecendo porque, pelo estudo que a Abrap aponta, 60% das situações de bullying acontecem dentro da sala de aula. Então, eu acho que é o momento até do professor e a equipe pedagógica toda da escola sentar e pôr a mão na cabeça e perguntar, meu Deus, o que está acontecendo que nós não estamos observando, notando, e em função disso nós estamos enfrentando da maneira adequada o bullying dentro da minha sala, dentro da minha escola. Né, Márcia? A gente não tem aproveitado as situações para atuar de uma forma educativa, né? Porque o professor, a Yara sabe muito bem disso, trabalha em escola, o professor ele não tem só como compromisso ensinar conteúdo, né? Ele tem que aproveitar essas situações para estimular que as crianças melhorem constantemente as suas relações, a sua comunicação, a sua possibilidade de lidar melhor com a afetividade, né? Porque isso vai implicar em ele estar melhor à medida em que ele vai crescendo na vida. E isso também não acontece só com os alunos, acontece com os alunos agredindo os professores, tanto moral como fisicamente. Mas aí nós temos outra situação já, não de bullying. Também. E que casos, assim, você nota na sua escola ou com seus colegas, assim, dessa intimidação de bullying, assim? Tem às vezes, assim, um aluno gosta, assim, um piá gosta de uma coisa assim mais de menina, aí ficam zoando com a cara dele, porque você é isso, porque você é aquele outro. Por ele não gostar de azul e gostar de rosa, entendeu? Dele ser assim, outras pessoas também ser gordinha, e se daí, olha aquele piá é gordinha, piá feio, entendeu? Olha aquela menina que magricela, entendeu? Não tem nunca cor. O padrão nunca satisfaz. Isso, os estudos apontam que sempre a vítima tem alguma coisa que faz ela ser diferente do grupo. Ou ela é muito magra, ou ela é muito alta, ou ela é muito gorda, ou ela tem uma verruga, ou assim, qualquer coisa Às que possa vezes ser de outra usada. ordem também, porque pode ser uma criança que leva um lanche natural para a escola. Isso. E aí recebe o apelido de alfacinha. Também acontece? Quer dizer, qualquer diferença cultural, social, de classe social, diferença de cor de pele, diferença física, tudo isso, o mais inteligente da sala. Isso eu ia dizer, é interessante. Sabe? A criança que se empenha em fazer todas as coisas, então pode dar acaba a sensação de que o que tem mais limitações seria o mais atacado. Não, eu já recebi no consultório alguns casos de crianças que eram chamadas de cabeção. Daí você ia avaliar, mas cabeção por quê? Né? Porque participo muito, porque tiro nota muito boa, mas a criança que era vítima desse comentário, ela não se sentia valorizada, ela não entendia cabeção como super inteligente. Cabeção era como se fosse ter uma cabeça de melancia, né? Então, veja, às vezes é porque ele é muito atuante, ele se destaca por alguma coisa que passa a incomodar. E o agressor, não tendo isso na sua característica, ele passa a atacar o que é diferente. Né? E essa criança que é vítima dessa intimidação, normalmente ela fala para os pais, conversa com os professores ou fica com medo e guarda isso para si? Geralmente ela se recolhe. Né? Geralmente ela não fala nada. Muitas vezes se recolhe. Tanto que a gente até coloca aqui, por exemplo, se um aluno sofre retaliação, né, e de repente ele revida, ele põe para fora, a gente tem até que pensar se ele realmente é um caso de bullying real, porque de alguma maneira ele conseguiu colocar aquilo para fora, né? Mas as vítimas geralmente elas se retraem, ficam cada vez mais isoladas, mais solitárias, e o que acaba fazendo com que ela se torne mais vulnerável ainda, porque a questão da vítima é que o valentão de alguma maneira acha que aquele não vai revidar. Porque como ele precisa se autoafirmar, ele não vai escolher alguém do tamanho dele, ele não vai escolher alguém com quem ele possa perder. Ele vai escolher alguém que é visivelmente, às vezes não na aparência, mas que ele sabe que não vai conseguir se defender. Não é qualquer um que sofre bullying.
Tem muita criança que é agredida e já resolve de outro jeito, aqui não, comigo não, e não é agredida mais. Por isso é o perfil da criança que é agredida. Geralmente são crianças com uma autoestima muito baixa, mais solitárias, mais retraídas, mais tímidas, né? Que tem a ver com isso de colocar todas essas angústias para dentro. É uma capacidade pobre de enfrentamento. Isso. Mas exatamente porque muitas vezes isso não é revelado, é que é muito difícil, às vezes, de detectar dentro da escola. O Adilson Mocelin, de Colombo, ele diz assim, eu tenho como identificar se meu filho está sendo agredido na escola, passando por uma situação dessa? Tem. Ele tem formas. Tem formas, sim. Há formas, então, uma primeira forma é a conversa com seu filho. Não é uma conversa perguntando se ele está sendo agredido, mas é outro tipo de forma. É contar, pedir que conte como é dos amigos, o que ele faz com os amigos, do que ele brinca. E pelas respostas ele vai levantando algumas evidências. E às vezes nem a conversa, né, Yara? Às vezes a criança demonstra, principalmente a criança, o adolescente nem tanto, mas a criança demonstra pelo físico, pela demonstração, no olhar, no jeito. A criança, por exemplo, não quer ir para a escola mais. Ela vai ter reações de não querer ir à escola, mas ela não vai dizer para o pai, eu não quero ir à escola porque estão me atacando. Eu só não quero ir para a escola. Eu não gosto daquele lugar. Eu não quero aquele lugar, ela chora. Crianças pequenininhas de 5, 6 anos, elas choram. Para ela, o horário que vai se aproximando de ir para a escola vai se tornando um tormento. É um pesadelo. E os pais acham, meu Deus, o que está acontecendo? Isso é um alerta. Porque se a capacidade verbal da criança fosse bem desenvolvida, ela não estaria na posição da vítima. Então, ela não tem muito repertório para verbalizar o seu sofrimento. Então, a manifestação, ela pode ser via indireta, como ela está colocando. Dores de cabeça, reclamações para ir para a escola, alegando que não está bem, e às vezes ela passa a ter problemas psicossomáticos, sim, importantes, né? Então, essa pode ser a forma dela comunicar indiretamente que há um sofrimento. Febres, a atenção dos pais, exatamente a atenção dos febre pais. Alta. É muito essa. O que está havendo, né? O que está comunicando? E é interessante que todos esses sintomas podem ser indícios de vários problemas dentro da escola, não só de bullying, né? Pode ser que a professora esteja brigando, assim, um monte de coisa, mas é bom... Dificuldades de reais de aprendizagem. Então, se a criança tem um desses sintomas, é interessante que os pais investiguem. Tem alguma Você coisa pode ter, saindo um pouquinho do bullying, esses sintomas, por exemplo, pode ter levado ao abuso sexual. Que a criança está sofrendo dentro da escola. Isso acontece. Então, os pais têm, eu sempre digo, né, que hoje se está terceirizando a educação dos filhos, né? Os pais ficam muito pouco tempo com os filhos em função do trabalho excessivo que ambos, pai e mãe, têm. E os filhos acabam tendo um mínimo de tempo com os pais. Então, é aquele horarinho lá apertado no final da noite, onde todo mundo está cansado. Né? E hoje em dia, que eu sempre digo, esse maldito computador também, que cada um tem um. Em vez de cada família ter um computador, cada indivíduo da casa tem um computador. Cada um se fecha no seu quarto e fica naquele mundo cibernético ali, né? E a família cibernética também, né? Vira uma coisa que você não sabe o que é. E aí acaba, lógico, que os pais acabam não detectando o que é que está acontecendo com o teu filho. De repente ele enxerga aquele filho, nossa, mas você está com febre, como você emagreceu? Você não come mais, temos que levar para o pediatra. Então, eu acho que tudo bem, a sociedade consumista de hoje em dia exige que você dê para os teus filhos cada vez mais, né? Mas eu acho que o que o teu filho precisa mais que qualquer coisa que a sociedade de consumo te repassa é atenção, é tempo. Eu acho que isso é fundamental até para a detecção do bullying, por exemplo. Márcia falava do cyber, né? Então, o bullying ele pode acontecer ao vivo e a cores, direto, numa relação direta, ele pode acontecer via internet, via celular, via telefone, em que aí o agressor não se coloca em confronto direto, cara a cara com o outro, mas ele também faz movimentos de intimidação que geram sofrimento. Bruna, isso aconteceu na sua escola, não foi? Que você estava contando? É que as pessoas xingam por, assim, ser feia, mais feinha do que o outro que acha ser mais bonitinha e tal. Eles xingam pelo Orkut, MSN, como ela falou, celular, mensagens, assim, e começa que elas não sabem se defender
pelo modo que foi agredida e acaba levando isso para dentro da escola. E acaba tendo esse problema dentro da escola por causa de um comentário que um fez sobre aquele. A foto do outro. Por causa da foto do outro, entendeu? Acontece isso também. Agora, uma característica do bullying é que ela é uma agressão, mas é uma agressão velada. Ela não é explícita. E pelo fato de ser velada, né, muitas vezes ela não fica tão evidente. Às vezes é difícil que os pais percebam e é difícil que a escola perceba. Então, eu acho que dentro de uma escola é fundamental que existam canais de comunicação, canais de vivência, canais de avaliação, para que o grupo fale coisas, conte. O nome do programa Espaços para a Palavra. Isso. Né? Se cada sala de aula tiver, uma vez por semana, um espaço para debater como foi a semana, alguma coisa vai se evidenciando. Não é na primeira, na segunda, na terceira vez, mas com o tempo isso aparece. Isso é trabalhar na prevenção. Então a gente já fala mais sobre a prevenção do bullying. O nosso debate de hoje é sobre o bullying, como prevenir as agressões físicas e verbais na escola. Participe do programa, mande a sua dúvida aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. A gente já volta.